Olá, pessoal, nós estamos de volta aqui no Início RH e hoje nós vamos falar, galera, sobre jornada de trabalho. É isso mesmo, esclarecer algumas dúvidas a respeito de jornada de trabalho. Mas antes de começar sobre o assunto, galera, não esqueça de compartilhar o nosso vídeo, de deixar o seu like também. E no link da descrição, nós temos um pacote maravilhoso de planilhas, tá? É um pacote de planilhas para RH, departamento pessoal. Nesse pacote, ele vai te ajudar bastante no dia a dia, porque tem algumas empresas, galera, que ele não tem um sistema de folha de pagamento, não tem um sistema de apontamento de cartão, então muitas coisas tem que fazer manualmente. Então, essas planilhas vão te ajudar muito, tá? Lembrando que elas não são gratuitas, porém, nos vídeos futuros eu vou explicar uma por uma, vou mostrar como funciona cada uma para poder te ajudar também. Tá? Então, para quem está iniciando, para quem está trabalhando em uma empresa pequena, ajuda bastante porque geralmente não tem sistema. Você faz tudo na mão, tudo no Excel. E o Excel ele ajuda muito o nosso dia a dia, tá bem? Então, antes de falar sobre as planilhas, né, isso vocês vão ver lá no link da descrição, vamos começar aqui sobre jornada de trabalho. Tá? Então, o que é a jornada de trabalho? A jornada de trabalho ela nada mais é que o período de tempo que o empregado tem contratado com o empregador para a prestação de serviços. Tá? Então, eu presto serviço para a minha empresa, então é o período de tempo que eu utilizo nessa prestação que ele consta como a minha jornada de trabalho. Ela pode ser mensal, quinzenal, semanal, diária, pode ser um horista, um tarefeiro, um diarista, então é um período de tempo que você se dispõe a prestar o serviço para aquela determinada empresa. Então, essa é a jornada de trabalho. Segundo a Constituição Federal e a CLT, o período que nós temos que prestar de serviço, o período de prestação de serviço para as empresas, é de 8 horas diária até 44 horas semanais. Então, esse período de 44 horas semanais, ele é acordado também entre o empregador e o empregado. Então, pode ser feito compensação de horas para não trabalhar no sábado, isso nós vamos falar também futuramente, mas o período é de 8 horas diárias até 44 horas semanais. Os tipos de jornada, nós temos a jornada diária, semanal, mensal, alguns tipos de jornada. A jornada diária, ela é de 7 horas e 20 minutos por dia, que ela se caracteriza por 7 horas e 20 minutos. A semanal, são 7 dias na semana, sendo 6 dias úteis e um dia de descanso, que é o nosso DSR, é o descanso semanal remunerado. Então, esse DSR ele pode ser ou num domingo, como é convencional, ou pode ser num sábado, durante a semana, depende também da sua escala, mas geralmente é num domingo. Então, são 7 dias, sendo 6 dias úteis e um DSR. O DUT é dias úteis, tá? Então, só para os dias úteis trabalhados, quem ainda não conhece a abreviação, DUT é dias úteis trabalhados. A jornada mensal. A jornada mensal, o convencional, são 220 horas mês. Tá? Então, depois eu vou explicar sobre tipos de jornada, as diferentes formas de jornada, mas a convencional é a de 220 horas mês. A jornada extraordinária é a chamada hora extra, a hora extraordinária. Então, a jornada extraordinária, o máximo que eu posso fazer por dia, que o colaborador pode fazer por dia, são de 2 horas. Então, não excedendo o máximo de 10 horas diárias. Então, entre a minha jornada normal com a minha jornada extraordinária, eu não posso exceder 10 horas. Então, isso, galera, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Tem colaborador que ele ou chega mais cedo ou ele sai mais tarde e dentro desse período não pode passar das 10 horas. Tá? Então, já tivemos caso mesmo, tive empresas que tiveram casos do colaborador chegar às 5 horas da manhã e sair às 6 horas da tarde. E isso não pode acontecer. Tá? Então, acompanhar certinho, os gestores acompanhar bem de perto em relação a essa jornada do colaborador, porque ele não pode exceder
as 2 horas diárias, as 10 horas diárias, sendo o total de 2 horas extras por dia. E a jornada noturna, ela tem uma particularidade, porque assim, é uma hora reduzida, tá? A jornada noturna, ela é das 10 horas da noite, das 22 horas, até as 5 horas do dia seguinte, tá? Da manhã seguinte. E a hora noturna, ela é uma hora reduzida porque a duração dela é de 52 minutos e 30 segundos. Então, a nossa jornada normal durante o dia, ela é de 60 minutos, a normal. A jornada noturna é de 52 minutos e 30 segundos. Então, isso você tem que também se atentar muito bem no momento do apontamento de cartão para quem está iniciando, porque ela não é computada a uma hora normal, e sim 52 minutos e 30 segundos, tá? Sobre os intervalos, o intervalo entre as jornadas, eles totalizam 11 horas de intervalo entre o término e o início da nova jornada. Então, eu não posso trabalhar até as 10 horas da noite e 2 horas da manhã, 3 horas da manhã já estar na empresa novamente. Isso acontece muito em empresa de logística, tá? Então, algumas empresas que o gestor, o encarregado precisa praticamente virar 24 horas na empresa, isso tem que tomar muito cuidado, tá? Porque ele tem que ter esse período de intervalo, o período de descanso, que é às 11 horas, entre o término e o início de uma nova jornada. Então, se atentar muito bem quanto à hora extra, como eu expliquei que não pode passar de 2 horas por dia, quanto também em relação a esse intervalo. Você tem que ter o período de descanso de 11 horas, pelo menos, né, às 11 horas. O intervalo semanal, ele é um período de 24 horas por semana. Então, é o nosso DSR, o nosso descanso. Então, como eu disse, ele pode ser feito ou durante a semana ou no domingo, mas ele é um intervalo de 24 horas por semana. Não importa o dia da semana, mas precisa ser 24 horas. Isso, galera, eu estou falando da jornada normal, tá? Da escala normal. Não das escalas 12 por 36, as outras escalas nós vamos falar futuramente. Mas a normal é 24 horas por semana. Em relação ao intervalo durante a jornada, essa questão do intervalo durante a jornada depende muito também da convenção coletiva. Tem algumas empresas, os call centers, por exemplo, que eles colocam algumas pausas de 10 minutos, de 5 minutos, de 20 minutos, mas isso é convenção, isso é acordo na empresa entre empregado e empregador, então isso é feito acordo. Mas, no geral, em um geral, até 4 horas diárias de trabalho, não há intervalos. Então, se eu trabalho 4 horas, eu não preciso ter um intervalo, tá? Isso também em um geral. Agora, se eu faço, o meu colaborador, ele trabalha de 4 a 6 horas diária, ele tem o direito ao intervalo de 15 minutos. Em exceções também, como eu disse, às vezes tem um telemarketing que tem um período reduzido, um call center tem um período reduzido, mas ele dá algumas pausas a mais. Mas o normal é de 4 a 6 horas, apenas 15 minutos de descanso. Agora, se o meu colaborador ele trabalha acima de 6 horas por dia, eu posso sim disponibilizar um intervalo de 1 até 2 horas. Mas lembrando que o horário de intervalo ele não é computado em jornada. Então, ele não é computado nas suas horas normais. Então, se eu descanso 2 horas, eu vou sair, claro, um pouco mais tarde. Então, o colaborador ele tem que entender isso muito bem no momento da contratação. Então, acima de 6 horas de trabalho, eu tenho um intervalo de 1 hora até 2 horas. Tem alguns parâmetros legais também que eu quero acrescentar em relação à tolerância. A tolerância eu tenho que deixar no máximo 10 minutos diários. Então, essa tolerância ela não pode ser descontada e nem computada como jornada trabalhada ou não trabalhada. Então, assim, se o meu colaborador ele chegou 10 minutos atrasado, 5 minutos atrasado, eu não posso descontar isso, eu não posso colocar isso como atraso. E se ele saiu 10 minutos a mais ou 5 minutos a mais, eu não vou colocar isso também como hora extra. Tá? Então, eu tenho direito, esse total de tolerância, de 10 minutos diários. Só que assim, galera, existe também o bom senso.
né? Se o colaborador ele chega todos os dias 5 minutos atrasado, 10 minutos atrasado, todo dia ele sai 5 minutos mais cedo, ou ele sai, então isso você tem que ajustar. Isso é o gestor que vai ajustar com o colaborador. Então, existe a tolerância sim, mas não é algo que pode ser todos os dias. Então, existe a tolerância, mas não é para abusar também, digamos assim. Vamos falar também sobre acordo de prorrogação de horas. Esse acordo de prorrogação de horas ele é um acordo firmado entre o empregador e o empregado para realização de hora extra de até 2 horas extras, né, por dia, mas isso quando for casos esporádicos. Por exemplo, eu tenho uma empresa de chocolate e está próximo ao período da Páscoa. Eu preciso de uma produção maior, então geralmente contrata-se até colaboradores temporários para poder conseguir chegar àquela produção. Mas eu posso, de repente, os colaboradores que eu já tenho, não vou contratar temporários, eu posso colocar 2 horas, fazer esse acordo com eles trabalharem 2 horas a mais todos os dias, e eu faço esse pagamento de hora extra ou de banco de horas. Então, eu posso fazer esse tipo de acordo de prorrogação de hora, mas é em circunstâncias excepcionais. Ou a empresa tem uma produção muito grande, eu tenho uma confecção e eu tenho uma produção muito grande, uma coleção nova. Então, tudo isso é acordado, mas não pode ser habitual. Tá? Não, como a tolerância também dos atrasos. Não pode ser habitual. Tá? Tem que ser algo excepcional mesmo. Em relação à compensação de horas por semana. A compensação de horas por semana ela é bem interessante porque assim muitas empresas elas preferem fazer a compensação, esse acordo com o colaborador, é um acordo individual, para que não se trabalhe ao sábado, por exemplo. Por quê? Um sábado ele às vezes é um dia que não rende tanto, a não ser que seja comercial. Mas dependendo da fábrica, a produção, um sábado ele não é tão viável para a empresa manter uma empresa aberta, funcionando o dia todo, ou em período horário reduzido. Então, o que a empresa ela faz? Geralmente, ela utiliza esse horário do sábado, é distribuído dentro da semana, então nós trabalhamos um pouquinho a mais todos os dias para compensar o sábado. Aí o colaborador ele tem o sábado e o domingo de descanso. Então ele fica o sábado e o domingo em casa. Mas o sábado não é o DSR. O sábado ele já trabalhou, ele já compensou durante a semana. Mas eu vou nos próximos vídeos explicar para vocês como funciona essa compensação, esse cálculo de compensação de horas, tá? Eu vou explicar bem detalhado. Mas só explicando que essa questão da compensação de horas por semana, ela é muito utilizada por várias empresas, tá? Para que você não trabalhe o sábado e compense isso durante a semana. Sai um pouquinho mais tarde, mas sábado você está em casa. E a compensação de horas em dias intermediários e feriados. É muito utilizada também essa compensação, principalmente em algumas empresas que trabalham com banco de horas. Por quê? Eu não posso passar o feriado. Eu tenho um feriado que é aquela ponte. O feriado é na quinta-feira e todos querem folgar sexta-feira também. Maravilha. Mas eu não posso deixar passar o feriado para depois começar a pagar essas horas, porque todos ficarão com horas negativas. O que se sugere? Antes desse feriado, já ir compensando. Ficam meia hora a mais, 1 hora a mais, até 2 horas, que é o limite de horas extraordinárias por dia, até 2 horas. Compensou o feriado. Quando chega no feriado, que tem a ponte, todos folgam. Então chegou na quarta-feira, trabalhamos até quarta, quinta e sexta de folga, porque todos já compensaram. Então, esse é bem interessante também, essa compensação de horas em dias intermediários a feriados. Seja um feriado na quinta, seja um feriado na terça-feira, que eu também posso compensar a segunda, ou um carnaval, ou eu quero, de repente, no final do ano, fazer uma emenda de feriado para Natal, Ano Novo, que não seja a questão
de férias coletivas, tem algumas empresas que não podem disponibilizar essa férias coletiva, então ela também faz esse acordo de compensação de horas para fazer alguns dias de emenda entre um feriado e outro. Então é bem interessante essa compensação de horas também para feriado. Isso é tudo em acordo, tá, galera? É tudo em acordo com a empresa, é passado um aviso, tá? Mas é tudo acordado com a empresa. Tá bem, galera? Então, no próximo vídeo, eu vou falar também a respeito de controle de ponto. Como o controle de ponto é algo que eu vou estender bastante, explicar o cálculo, como funciona, mostrar alguns cartões, apontamentos de cartão. Então, para não estender muito o vídeo, eu vou ficando por aqui, tá, galera? Mas não esqueça de dar o like no vídeo, de compartilhar o vídeo, tá? Vocês que estão gostando, me ajude também aqui, ajude o nosso canal compartilhando o vídeo. Veja o link da descrição também, a questão das planilhas, como eu expliquei, nós temos um pacote maravilhoso de planilhas para RH e departamento pessoal. Tá? E como eu disse, nos próximos vídeos também eu vou explicar as planilhas, mostrar elas, como funcionam, as fórmulas, então é bem interessante, tá bem, galera? Um abraço a todos, eu vou ficando por aqui, muito obrigada e até mais!